vida é cheia de surpresas. Vocês não podem imaginar a minha alegria e a minha tranquilidade para fazer esse papo de hoje. Porque eu estava lendo o currículo do meu convidado, do nosso convidado. Sabia que era médico, palestrante, uma série de qualidades, e eu ia chamá-lo de Dr. Jamal. Em 2 minutos de conversa, já é meu amigo Jamal! Não tem como! Pedi pra ser amigo dele, gente! Ai, que Mas legal. não tem como! Eu falei, assim, a primeira coisa que eu olhei, você... Aí eu, caramba, e agora? Como é que eu falo senhor olhando pra você? Não dá! Não faça isso, eu sou um jovem de 86 anos. Não dá, você entendeu? Nem querendo eu não Mas consigo. olha, que prazer te conhecer, Jamal. É um prazer mesmo, eu também. Renata. Um prazer receber um colega aqui com a gente, né? A Renata já conhecia. Eu já né? conhecia, não pessoalmente, mas né, vendo toda a sua trajetória aí, você na televisão, nos programas, educando, ensinando, enfim. Muito. Educando muito, isso é muito legal. E então, assim, tô bem Ah. feliz de receber você. Mas eu tô tão feliz de estar aqui com vocês, porque Carlos marca a época, Carlos marcou um momento muito importante da nossa sociedade, onde a leveza foi importante. Uhum. Então, eu acho que a nossa vida, ela é tão pesada para todos. O dia não a adianta dia. falar assim, Sim. eu trabalho muito. Tá bom, eu também. Quem não trabalha? Quem não trabalha muito. Mas quando a gente tem a leveza, a gente consegue equilibrar essas dificuldades que a gente acaba recebendo da vida. É verdade. Ainda mais trabalhando com leveza, né? Com certeza. Porque aqui, eu acho que todo mundo aqui, nós três, gostamos do que fazemos. O Carlos Alberto é apaixonado, você, eu. Eu sou Então, É minha vida. apaixonado. A televisão é a Traz a minha leveza. vida. Você sabe que eu sou encantado. É encantador falar para as pessoas, olhar para as pessoas, entrar na mente das pessoas, marcar as pessoas. É lindo. E no demais, meu né? caso, né, eu levo comediantes que fazem doentes darem risada. Às vezes que eu ia visitar, fazer show em cadeias penitenciárias, lá na prisão, eles tratavam a gente com carinho, porque a gente levava alegria. Claro. Então, fazer alguém rir é muito bonito. É muito Porque bonito. tem uma frase, uma chinesa, precisa muito mais de um sorriso aquele que não tem um sorriso para dar. É isso mesmo. Um provérbio chinês. A gente precisa estar sorrindo o tempo todo. Porque quando a gente sorri, a vida sorri para nós. Veja, você de cara fechada, Renata, você chama a cara fechada. Exatamente. É verdade. E situações também, né? Sim, Em situações. só que o sorriso, a piada, a brincadeira leve é algo que solta qualquer um. Pode chegar com a cara amarrada pra mim que você vai ver o que vai acontecer não dá. com você. Com essa simpatia, Mas Jamal, você vai ver o que vai a gente já começa a rir depois. Mas Sabe o que é claro. muito bom? Vou até fazer uma pergunta, pegar esse gancho. Rir, né? Rir, ele dá assim uma forçada nas cordas vocais. Você rir, que nem o Carlos Alberto, ele tem uma risada bem característica, marcante, né? Que é essa risada que tem no programa e tudo mais, E não é nas piadas. forçada, não, E não é- é forçada, é natural. Essa risada força as cordas vocais dele, falando como médico, assim. Como médico, eu afirmo que quando o movimento é espontâneo, é um movimento que é mais do que uma programação voluntária, é algo solto, o corpo faz de modo relaxado sozinho. Agora, se eu tentar fazer essa risada repetidas Eu não vou vezes, conseguir fazer agora, porque não tem nada engraçado. e vai doer a garganta. Aí vai doer, aí vai porque doer. aí eu vou forçar. Tá. Então, quando a gente dá a nossa risada, na verdade a gente está relaxando a corda vocal. Então não Já é que, isso. já que o assunto, eu ia falar mais tarde, já que ela já está falando, eu já vou fazer uma consulta de graça. Opa! Pera, de graça também.
Olha aí. Não, com a idade... Pega pesado Não. assim comigo. As cordas vocais, É. elas faziam parte da garganta, não é isso? Certo. Do esôfago, não é isso? Isso. Eu, com a minha idade, eu não tenho mais a voz que eu tinha antigamente. Eu acho que o público não percebe, mas eu me critico muito. E eu estou sentindo, Jamal, que eu já estou com a voz de velho. Uhum. E está me faltando... Isso foi depois de eu ter o Covid. Covid. Que eu tenho sequelas. Eu não consigo dar uma frase inteira. Por exemplo, eu vou começar a falar, depois eu começando a ficar assim. Entendeu? E no programa, eu gravo 4 horas falando, eu saio rouco. Isso é idade ou porque eu não sei colocar a voz? Não, Boa eu pergunta. nesse caso especial, me parece que a Covid deu uma repercussão direta, porque a Covid é o seguinte, é o escorpião oculto do universo. Você não sabe onde ele está, se vai te morder, se ele é venenoso ou não, ou se vai morrer, ou se vai falar ai. Então, a Covid ela veio de uma forma tão agressiva para a humanidade que a gente ainda está entendendo. Mas as sequelas da Covid demoram e demoram muito. Então eu acredito que essa mudança que tem acontecido não é da idade. Se fosse da própria idade, teria outros tipos de característica que já vinham. A voz fica mais grave, a voz fica mais relaxada e a voz fica mais fraca. É o meu caso. É o caso meu dele. caso. Ele grava Isso. o dia inteiro, à noite ele tá assim, bem... Chamamos de presbifonia. Então, a própria idade vai fazendo a voz ficar fraca e a pessoa vai ficando surda. Aliás, por quê? Por que o senhor falou isso olhando para mim? Bom, pra ela não, Não né? vai ser, né? A pergunta é, por que a voz fica fraca? Por que Isso. a gente perde a audição com a idade? Essa é uma história eu tô que eu perdendo conto para os também. meus pacientes. Porque a gente tem que morrer. Todo mundo tem que morrer. E a pergunta é, como é que a natureza faz pra gente morrer? Vai acabando. Fica surdo, aí vem o ataque e você não se defende. Você quer gritar, não consegue, vem o bicho e te come. Você quer correr, não consegue, o bicho te come. Então, a realidade é que nós estamos programados para sermos suscetíveis ao ambiente hostil. Porque a sobrevivência é contra um ambiente hostil. Porque chove, porque tem frio, tem raio. No meu caso é o ar-condicionado. Por exemplo, o Que eu ar-condicionado. começo a ensaiar, desculpa, olha, viu como eu fico? Sim. Eu começo a ensaiar meio-dia, vou até às 7, 7h30 da noite, debaixo de um frio danado por causa dos aparelhos, por causa do equipamento. Ó, como eu tô aqui, eu tô achando você legal, você vai ganhar consulta grátis mesmo. Já tá fazendo, né, doutor? Como é que a gente resolve isso? O ar-condicionado tem 2 características que são típicas, só que as pessoas só conhecem uma, que é esfriar o ar. É. Mas a segunda é ressecar o ar. Então, Exato, fica- a partir de agora, nós vamos... Cadê a turma aí da produção? Dá um jeito aí. Nós vamos arrumar um umidificador para ficar no seu ambiente. Porque aí esse umidificador vai tirar o pior efeito do ar-condicionado no corpo humano, que é o Olha, isso é muito bom. ressecamento. Então nós vamos usar A no gente quarto. tem- Porque a gente já tem um na gaveta eu lá só durmo com guardadinho. ar-condicionado. É, a gente Então o tempo agora, no Vou botar. quarto, haverá um umidificador, aquele tamborzão que fica horas. Aham. Por quê? Ele vai umidificar, repor aquilo que o ar-condicionado tira. Faça uma experiência interessante. Compra aqueles aparelhinhos que tem a umidade do ar. Tá, que coloca uma Coloca lá essência, pode no, colocar. no seu ambiente e vê. Aí você liga o umidificador. Aquele negócio sobe rapidamente. Aquele vaporzinho, né? Ah, tá. Então, a medição da umidade
responde muito rapidamente quando você liga o umidificador. Muito Porque bom. toda quinta-feira eu Você acordo rouco. acorda rouco e você chega quarta bem assim, quase sem fala. E é interessante que você falou a respeito de perder, né, a audição, meio que ficar quase surdo no sentido, com o decorrer da idade. Mas ele, com a minha cachorrinha, ele se incomoda demais. Parece que o latido do meu cachorro entra no ouvido dele, não é, amor? Eu gostaria de esmagá-lo, certamente. Ele Então, gostaria... Eu Pegar não essa- gostaria essa que colher nas você orelhas. esmagasse. Porque ela não late, ela grita. Não, pra Então, ele ela grita, você mas entendeu? por que ela grita? Eu vou Porque ela é explicar. chata. Não, ela é maravilhosa, eu amo ela. Não Nem é. conheço ela, mas eu amo ela. Eu amo todo cachorro, todo, Não, ela é 100% deles. fofinha, ela é fofinha. Vou explicar por quê. O nosso órgão auditivo, tecnicamente a gente chama de cóclea, mas ele é um caracolzinho enrolado. Quando a gente desenrola esse caracol, cada segmento do caracol é responsável pela recepção e transmissão para o cérebro de faixas de frequências. E Frequências. com a idade, perde-se inicialmente as frequências agudas. Por um recrudescimento, as células vão secando, como a gente diz em termos populares. O problema é que se essas células somente secassem e morressem de uma vez, tudo bem, mas não. Persistem. Elas persistem mais ou menos. Aí quando entra um som semelhante, de frequência semelhante à perda da pessoa, existe um efeito de desconforto. Certamente a minha voz não deve incomodá-lo. Por favor, diga que não. Claro que não. Obrigado. Onde é que vocês ouviram Obrigado. o barulho? Ah, cigarra lá no Grilo. sítio. É, cigarra. O que é cigarra? Todo mundo Agudo. ouvindo e Que ele é não. latido de Não, cachorro. Agudo. E eles não estavam acreditando. Eu falei, eu não estou ouvindo nenhuma cigarra. Então, agora, barulhos agudos, não os graves. Então, por exemplo, uma chave na mesa, um talher, né? Colocar um prato na pia. Esse negócio pode incomodar, porque são sons agudos. Os sons graves, como a minha macia voz, não devem incomodá-lo, parça. É nóis, é nóis. Mas a Muito sua bom. vida, você é formado pela USP, né? Eu sou formado pela USP. Eu tenho uma história muito estranha, muito estranha. Eu acho estranho, né? Toda a minha vida eu quis ser médico. Meus pais são imigrantes. Eu sou a primeira geração nascida aqui. Vocês são de onde? Papai e mamãe nasceram na Palestina. Ah, que interessante. Aí migraram para o Líbano. Do Líbano vieram para o Brasil. Aí nós nascemos aqui, os irmãos. E eu lembro toda a minha vida que eu quis ser médico. E eu não sei, porque nunca teve nenhum médico na família. Olha só a minha história como é. Com 14 anos de idade, eu decidi entrar na Faculdade de Medicina da USP. Olha, 14 anos. Sozinho. Falei, eu vou. Estudei. Entrei com 17 anos, não fiz cursinho. Aí, me formei. Operei uma criança. Dei um atestado. Passou lá uma semana, 2. Toca o telefone do consultório. A minha secretária fala, Dr. Jamal, tem uma senhora no telefone. Ela disse que foi sua professora do ginásio. Falou, qual o nome dela? Ah, o nome dela é Elizabeth. Falei, hã? Peraí. Professora Isabel. Peraí, como é que é? Falei com ela no telefone. Ela falou, eu vi um atestado. Mas tinha o nome Jamal. Falei, Jamal? Eu tinha um aluno Jamal que queria ser médico. Olha Será isso. que é ele? E era eu. Ah, Ela que foi minha bonitinho. professora É na gostoso Escola fazer aquilo que Municipal de gosta, né? primeiro grau, Dr. José Dias da Silveira, no Brooklyn, onde eu estudei. Que No legal. ginásio. E é Então, uma- eu marquei ela porque eu falava que eu queria ser médico. Agora, de onde eu não sei. Não acho também, que não ser sei explicar. médico- Pode ser de outras vidas, né? Também, Pode né? ser. Acho Você que tem- ser enfim. médico é um carinho que Deus dá
para um ser humano, porque ele dá vida, ele dá saúde. Eu tenho também parentes médicos. Eu sou da época, Jamal, que tinha o médico da família. Sim. Eu tinha um tio que ele era ginecologista, obstetra, e ele saía de madrugada Sim. para fazer a visita. Sou dessa época. Essa Entendeu? época. E a era época medicina? do cuidado, né? É. Teve olha, você mudou tudo que eu estava lendo aqui. Deixa esse papel aí! Você mudou Esquece esse tudo. papel aí! E ele, o tio dele, o Dr. Fernando de Nóbrega, foi um dos melhores pediatras do Brasil. Ele Sim. foi, Né? Ele ele foi da foi Unifesp, catedrático, foi mas ele era da catedrático. Escola Paulista. de É da Medicina. Unifesp. sim. Então, assim, já tem família de médicos também. Casou com uma médica, né, agora. Sim. E eu Né, fico... pra Eu, complementar a vida eu dele. acho lindo, eu não quero puxar o saco nem seu e nem dela, Não pode. mas é uma Por coisa favor, linda, porque você entra apavorado. É. Eu sou assim. Quando entra, você deve conhecer o Raul Kutaiti. Sim, meu professor. Ah, O Raul, que legal. nós somos muito amigos. Sim, sim. Quando o ele Dário, entra, o pai dele foi meu professor. foi, né? Claro. ele foi fundador do hospital, inclusive, né? Do Cine. Sim. Cílio. Quando ele entra no quarto, as 1000 vezes que eu já fui internado, parece que eu não estou doente. É. Que ele entra, pega uma bala, pega um biscoito, conversa com você, fala de futebol, fala da televisão. Eu tenho uma visão que é muito amadurecida em relação a esse perfil de pessoas, porque eu tive a honra de ter aula com o Zerbini. Olha, conheci. que legal. Eu vi tive uma aula extracorpórea Adib com ele. Jardine, Angelita no corredor, Angelita. Pinotti, Silvano Raia, Fulvio Pilege. Esses caras todos foram professores de corredor. E eu olhava neles e eu queria entender qual é a base técnica do encantamento. Por que ele entrava no quarto e você se sentia bem? E a minha teoria é a teoria do vínculo. Quando eu tenho vínculo com você, quando eu verdadeiramente quero me unir a você contra um inimigo, nós passamos a ser instantaneamente irmãos. E esse vínculo é um fenômeno que está sendo perdido na sociedade. É uma verdade. pena, né? A humanização, né, do médico humanizado, não é isso que você está querendo dizer? Esse vínculo. É o que você está falando. Como é que a gente tem que ter aula de humanização da medicina, pelo amor de Deus? Exatamente. Não pode, Eu isso é tive- pressuposto básico. É. Eu tive um problema uma Espontâneo, vez, né? que eu acho que foi quando eu tirei a vesícula, parece, que deu um probleminha e tinha uma junta médica. E o Raul só vendo, os Aham. caras falando, é isso aqui, eu não vou citar os nomes. Quando eles foram embora, ele falou, Casalberto, esquece tudo isso. Esquece Vá tudo para casa, come o que você quiser. Pronto. Vá comer Ele sua sabe. pizza. Ele sabe. Você sai feliz. Claro. Alivia, né? A gente tem esse Alivia. poder, né? Muito de forte. levar o Por isso- alívio, né? Muito forte. Não precisa nem, de repente, fazer um exame físico. A presença da gente. Eu escrevi um texto no meu primeiro livro que chama-se Nossa Missão. Esse texto não é nossa missão, visão de empresa, esse negócio, porque nem se falava isso em 1990. Mas uma das frases, eu falo assim, oferecer carinho e amparo a qualquer um que sofra de algum mal. Então, quando você oferece carinho e amparo, ser gentil em cada fala, ser amável em cada olhar. Quando você olha É um filósofo. de modo amável, quando você suporta uma pessoa que está em sofrimento, você tem vínculo. Então, se eu puder dizer uma coisa agora para quem está nos assistindo, crie vínculos. Crie vínculo com o porteiro do seu prédio. Cria vínculo com quem trabalha com você. Cria vínculo, vou pegar pesado agora, com seu cônjuge, com seu filho. Os vínculos
das estruturas familiares estão se perdendo. É uma pena. É mesmo. Crie vínculo. Imagine só o Jamal, a intimidade que eu estou com ele. Ué, óbvio. Conheci ele há meia hora. Eu nasci antes da Guerra Mundial. Sim. Nasci em 36. Uhum. Imagine o que é para minha cabeça aceitar o mundo de hoje. Pois é. Eu tomava benção meu pai, minha mãe, meus avós, meus tios. Eu beijo meus filhos na rua. Aí, quando eles chegam, eles me beijam. E você não vê mais isso. Eu posso te dizer uma coisa, seja feliz que você fez. Tá ótimo. Que é tão gostoso você dar um Claro beijo que no é. rosto do seu pai. Claro que é. Beijar Mas- teu irmão, né? Mas a gente tem que compreender as mudanças da sociedade. Não me Elas dói. serão. Olha, é duro, viu? Olha, eu diria que não deve doer. Deve ser parte de uma evolução que vai acontecer. Porque Eu sei, essas mas mudanças são irreversíveis. na minha infância, Jamal, aliás, eu escrevi um livro sobre meu pai, eu falo sobre isso, sobre a sala de jantar, Uhum. que é uma coisa que marcou muito a minha vida, porque a gente morava meu avô, meu pai, eu e o Fernando, esse tio que é 5 anos mais velho do que eu. A gente conversava. Sim. O vovô falava sobre Tinha os problemas vínculo. dele. Meu pai estava começando a carreira. Tinha vínculo. Hoje, você senta na mesa, teu filho está com celular, tua mulher está com celular. No Quebrou o restaurante vínculo. tem prato, tem garfo, faca, talher e o celular. E o celular quebrou o celular, vínculo. Cadê verdade. Você tá aí, eu tô aqui. Cadê o problema calor seu, problema humano? meu. Isso Eu perdeu. sinto, isso me dói muito. Eu sinto uma falta. Eu acho que não deve doer. Eu acho que deve ser motivo de orgulho. Tem que aceitar, né? Por ter ter vivido, né? vivido, Exatamente. vivido. E Por não ter criar vivido. expectativas também, porque como você falou, estamos evoluindo, né? Sempre vai ser. E Não vai ter você jeito. acha que a música, você é atraído pela música? Você acha que a Demais. música cria vínculos, assim, de... A música cria um vínculo um pouco diferente. Porque a música traz um vínculo de uma esfera que a gente não conhece. E traz para você. E na hora que você está exercendo a música, você passa o racional. Porque a minha pergunta é, por que a mesma partitura, igualzinha, é tocada De maneira diferente. de maneiras É tão verdade, diferentes? É verdade. Por quê? De onde vem a inspiração para você tocar de modo diferente? É uma ligação que eu não entendo, não sei explicar. Eu sei que é uma forma de expressão profundamente solta, onde você vai olhar e vai falar assim, esse cara sou eu. Ah, que bacana. bacana. E você sempre foi atraído pela música? Sim, sempre? Sempre. A medicina veio primeiro, depois a música? Veio antes, Opa. porque eu queria tocar bateria, mas bateria é muito caro. E barulhento. Ah, Não, barulhento dá pra segurar. Nossa Senhora, o meu vizinho Dá pra segurar. tocava bateria. Mas bateria é muito caro. Aham. Bateria é muito... Prato é caro, a bateria é cara. Então o que eu fiz? Eu me formei em 86. Fevereiro, março de 87, eu já estava Na batera. já matriculado em conservatório. Eu estudei 15 anos em conservatório. olha isso. 15 anos, com meu Olá, mestre olá. Lauro Leles. Ele lá com a banda Isso aqui dele. foi ontem, ó. Aí, ó. Ah, lá. Você é aquele de... É aquele cara sou eu. Olha lá, Aquele olha hippie lá, ali. Olha lá. Yeah! Olha ele aí, fantástico. Oh, é cara, uau! Cara de mal, né? Olha lá. Que maravilha. Essa é minha banda querida, maravilhosa. Posso falar o nome deles? Lógico, Ah, claro. Elias, Alexandre Hortelã, Vitor e o Brisa. Essa é uma turma maravilhosa. Vocês porque tocam sempre? A gente toca sempre e é muito bacana porque a gente tem interesses em comum e vínculos também. São médicos ou não? Não, Não, só só eu você sou que é médico. 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 Tem até um Somos vídeo muito da amigos. banda aí, acho que dá pra poder... Opa, lá, acho que olha vai- aí, ó. vai Vamos ver aparecer. Isso aí, ó. O Woody Allen, aquele humorista, né? Que... Olha lá, olha lá, olha lá. Tocando Beatles aí. Come together. Eu não acredito no que eu tô vendo. Eu não Mas acredito. parece que fica...
É isso aí. Que maravilha! Meu Deus, que programaço! Obrigado. Que programaço! Que alegria você está me muito dando. bom, Mas eu muito estava bom. falando, Woody Allen, famoso humorista, crítico de Nova York, né? Ele, toda quinta-feira, ele vai para uma boate tocar saxofone de graça. Vai lá, toca. E quem faz a mesma coisa é o Roberto Calil. Então, Que saxofone tem um saxofone no consultório dele, tem na sala do hospital, e todo domingo, às 8 horas da noite, ele larga tudo para tocar. é saxofone. muito bom. Mas é uma muito válvula bom. de escape para você? Você vê Olha, desse jeito? eu não enxergo como não, uma válvula de escape. Olha, é muito interessante o que eu vou falar, porque eu tenho uma cabeça sistemática. Eu sou um cara sistemático. Eu falo, número 1 da minha vida é a minha família. Número 2, eu sou cirurgião. E o cirurgião tem que ser sistemático. É verdade. Você sabe como é. verdade. Não dá para quebrar o galho e fazer qualquer Não, coisa. Você tem que ser sistemático. Quem é o baterista na banda? É o Né? sistemático. É o cara que não pode falhar. É verdade. Todo mundo pode falhar na banda. O vocal falha, mas se eu falhar, tropeça, todo mundo olha pro baterista. Exato. Né? Então, esse é um aspecto. Não, o Você baterista é o sabe disso. único que não pode falhar. Se ele E é o que falhar, chama quebra. atenção. É o que chama atenção. Depois, a bateria inclui a habilidade manual. E eu sou cirurgião, eu preciso ter habilidade. Eu preciso desenvolver habilidades manuais. E para desenvolver isso só na medicina em si, torna-se um certo momento árduo. Então, quando eu desenvolvo habilidade manual na música, eu estou operando melhor. Olha Ah, só. que bacana, olha. É essa a minha Essa é a visão. sua visão. E Não é me nem diga uma visão. coisa, uma Muito curiosidade. Eu adoro medicina. E essas operações é feita com robô, você faz? Não. Porque aí tem que ter muito mais habilidade, não tem? Olha, são habilidades diferentes. Quando eu estava no 5º ano da faculdade, eu ia, na hora do meu almoço, assistir o Adib Jatene dar ponto na coronária. Só que ele dava ponto na coronária, na ponte safena, com o coração batendo. E aí eu ficava olhando para ele e eu falava, meu, como esse cara faz isso? Ele é um gênio, né? Um gênio. Só que aí, olha só, tinha cirurgias que eu olhava para a mão dele. Tinha cirurgias que eu olhava só para o olho dele. Tinha cirurgias que eu olhava só para as pernas dele. Eu queria entender o todo dele. Então, Mas ele é especial, né? sim, Ele é fora de série. mas é uma habilidade que nenhum robô substitui. O toque. Tem a menor A dúvida. sensibilidade. Não tem a menor dúvida. Então, eu acho que a cirurgia robótica tem o seu espaço, claro que sim. Mas nunca vai tirar. Eu teria Ah, medo. não vai Eu substituir. teria medo, viu, Jamal? Eu teria medo de ser operado. Eu ali e o médico aqui. A medicina tem, sim, o seu espaço. Tem, É. Porque tem situações, veja bem, que para eu não abrir o negócio inteiro, eu passo o aparelhinho ali por dentro, eu consigo estender meu braço. Digamos que eu não consigo enfiar minha mão inteira dentro do pescoço para chegar no tórax. Eu ponho uma pinça. Mas são situações especiais e que têm uma tendência a diminuir a sensibilidade. E a sensibilidade, para mim, é muito importante. O toque. Eu preciso O lado humano sentir. da coisa, Eu né? acho que a cirurgia robótica, ela tem as suas qualidades, né? Sim. Mas eu acho que não vai substituir mesmo esse contato do cirurgião com o paciente, né? Eu acho que a cirurgia mesmo pegando ali vai ser pro resto da vida, Eu nunca acho vai que substituir. Uma dúvida que eu tenho é assim, eu li uma vez que você fala, não podemos tossir hoje. Por que você fala isso? Porque não Pois se é. pode mais tossir. Pois é, porque é o seguinte, você tosse, parece que você está armado. Como, amado?
Com Tudo isso que ele Covid. tá vivendo, né? Eu tenho uma arma. Pra você. Toma isso aqui. É verdade. Entendi. Então você vai tossir hoje. Sabe o que você vai falar? Você tosse e cai queijo. Mas você vai agredir a pessoa. Quer dizer... Então, é assim, a tosse é uma reação normal do corpo, mas com a pandemia fez com que as pessoas criassem uma situação de receio, um sobressalto enorme com qualquer um que tenha qualquer problema respiratório, tosse, espirro, coriza, né? Sim. Então, eu acho que nós estamos numa transição. A gente vai aprender a reconhecer momentos de tosse. Agora é assim, a sociedade vai ter que aprender também que o cara que tá tossindo mesmo tem que se proteger. Tem que se proteger para proteger os outros, porque ele é uma né? arma, uma Exatamente. metralhadora. É, isso Porque aí. cá entre nós aqui, alguém acredita que vai continuar existindo bomba? Pólvora? Saiu um míssil daqui, joga um vírus, você mata o cara. Então o negócio é o seguinte... Acabou a guerra. Acabou a guerra. Então o vírus, ele é naturalmente agressivo. E isso, as pessoas já sabem disso. Já Porque vivi, você tá convivendo com alguém gripado, você fala, ixi, olha aí. Então essa lição a gente vai tirar. Gente vai tirar, né? A gente vai tosse com máscara. Sabe Tosse que eu se li protege. esses dias? Que a máscara, ela veio no mesmo efeito da camisinha na AIDS. Isso. Teve a AIDS, todo mundo usa camisinha. E Isso. agora a Covid, Use máscara. use máscara, Exatamente. porque né, vai Exatamente. fazer a mesma coisa ali no sentido de proteção. Exatamente. Né? É bem- No programa, Muito interessante, eu não conhecia isso. Eu li Bem isso legal, esses dias. bem bacana. lá na praça, quem dirige é o Marcelo, meu filho. O que ele mais fala, pai, eu faço assim, ele fica louco da vida. Você está estragando. Por que isso estraga? A corda vocal é um músculo muito pequenininho. Porque se não fizer isso, eu não falo. Então, ele tem 2 milímetros por 2 centímetros. E, para você ter uma ideia, a média de velocidade de vibração no homem é de 100 vibrações por minuto, na mulher 200 ou mais. Então, é um movimento muito rápido, é mais do que 1 por segundo. Então, quando você faz... Você está raspando. Ele fica louco. Não, mas está raspando com cara feia. Né? Então, a gente não recomenda tecnicamente forçar o pigarro e em uma situação de sensação de secreção parada, aí sim, dá uma tossidinha para limpar. Mas é um ressecamento que tem ali nessa região É uma ou não? formação de secreção mesmo. Ah, uma formação de Porque secreção. quando você quer limpar com o pigarro, você está raspando para tirar. Portanto, Mas está como eu mobilizando... evito isso, Jamal? Ah, bom. Aí é que tá. o Eu seguinte, bebendo água de coco. a gente tem que entender por quê. Se existe um refluxo ácido do estômago Não, que isso está eu já irritando... operei hernia de hiato. Ele eu não operei. acredita em mim, mas Hérnia eu de durmo hiato, com ele, né? Você Eu não que vai durmo falar com- aquelas coisas, né? Não, pera, deixa eu só... Como eu durmo com o Carlos Alberto... Fala o quê? Não, Não, isso aí foi lá no Matheus que a gente não, isso aí comentou. é coisa que já foi Já foi comentada. resolvida. Eu sou inocente. Não, Mas sei. ele Fala, tem todo refluxo. mundo fala que é inocente. O mundo até inteiro. prova o contrário. Até prova em contrário. Mas eu acho que ele tem refluxo. É. Dormindo. Por Vamos quê? lá. Porque às vezes eu durmo depois dele Aham. e eu vejo que ele... Parece que vem uma coisa, Isso, um conteúdo, e ele engole aquele conteúdo dormindo mesmo, que é um reflexo Isso. que a gente tem, né? Então eu acho que sem ele saber, mesmo ele operando, Sim. ele tem refluxo. A cirurgia ela é feita para diminuir ou eliminar a regurgitação, que é quando volta comida na boca. Hernia de hiato. Hérnia de hiato. Mas ela não elimina o refluxo ácido, especialmente aquele refluxo que sobe até a garganta, irrita as pregas vocais e gera refluxo, sensação de que tem algo parado o tempo Tem todo arranhando, na garganta, né? arranhando, às vezes arde, às vezes parece que tem uma bola que sobe e desce, às vezes a voz fica ruim e de repente fica boa. Aí a pessoa fala, ué, mas que estranho, uma hora assim, uma hora assim.
tossezinha seca são sinais de refluxo ácido e muitas vezes esses sinais, eles não têm nenhum tipo de sintoma no estômago. Tem sintoma só aqui em cima. Então tem que pesquisar o pigarro, começando pela pesquisa do refluxo ácido do estômago. E o Carlos Alberto, ele é um homem de secreções. Por que eu tô falando isso? Pronto, virei Porque ele berlino. Não, catarrento. Não se pode dar chance pra mulher, viu? Catarrento. Catarrento. Quando ele come, o nariz dele é uma bica. verdade. Ah, É uma bica. mas isso aí chama-se rinite senil. É verdade, o senhor está ficando velho. Olha. Não me diga. Levou ao vivo aqui. Mas é verdade, sai sempre uma aguinha. É Sim, horrível. É horrível. E É, na praça também, quando eu tô gravando, Isso, às vezes eu tenho que passar assim a mão discretamente, isso. porque tá sempre saindo um líquidozinho. Isso ocorre com enorme frequência. É o que, senil? Que me repete? Rinite, Rinite senil. senil, da idade. Isso é muito E comum. roncar, que ela reclama que eu ronco. Ronco. Ainda, olha, posso falar? Vamos sugar o Jamal. Vamos falar tudo aqui. Menos isso, não. Não, tudo isso também. Tá tudo. Você quer que eu tire a roupa? Tá Não, bem? não, por favor, por favor. Eu não tô nem aí com isso, não. É o seguinte. Dê graças a Deus que ela reclama. Ó, viu? E eu vou explicar por quê. Ronco é algo que começou a ser estudado quando a submissão feminina impedia que a mulher reclamasse do marido e que dissesse que ele estava incomodado e que estava não sei o quê. Quando a sociedade evoluiu e as mulheres tomaram a sua posição, o ronco passou a ser um incômodo que diminuía a produtividade, como mãe, como trabalhadora, como um ser independente do matrimônio e não dependente e submissa. Aí a medicina falou, peraí, então deixa eu ver o que negócio é esse. Aí a gente descobriu que ronco é sinal de uma doença que chama-se apneia do sono, Apneia. que tem paradas respiratórias repetidas, as quais podem gerar problemas cardiovasculares, neurológicos, problemas inúmeros, memória, concentração. E se não fosse o ronco, a pessoa não saberia, não iria procurar e eventualmente descobrir se tem apneia do sono e tratar. E tem tratamento para isso? Tem, sim. Nós E tem temos posição? Porque às vezes ele dorme assim e ele não ronca. Isso. Mas tem posição que ele... A apneia do sono tem basicamente o ronco e a apneia, duas grandes estradas. A estrada anatômica, que significa amígdalas grandes, língua grande, obesidade, não tem pescoço. Sabe aquela pessoa que é reta aqui? Né? E aí a hora que ela deita, a língua vai lá para trás e sufoca a própria pessoa. Portanto, depende da posição. Mas a outra estrada são contrações musculares involuntárias que a pessoa tem na musculatura da faringe durante o sono. Só durante o sono. Acordado não tem. Então, se o predomínio é posicional, eu penso em algo anatômico. Se legal. o predomínio tanto faz ronco ou tem apneia em qualquer posição, eu penso num quadro mais funcional. Geralmente são as duas coisas. Eu uma vez tentaram fazer comigo aquele negócio de dormir. E eu tenho claustrofobia. E não sei se era médico, se era técnico, não sei. Me colocou aquele negócio aqui. Ah, bom. Eu Mas quase aí é uma enlouqueci. história pesada. Porque Eu tive uma crise de pânico. Mas tentaram adaptar o CPAP, né, que é um aparelho de pressão contínua positiva do ar, sem te preparar. Porque, veja bem, para que seja feito um teste de adaptação de pressão positiva, que o ar é injetado com pressão para abrir exatamente o fechamento da garganta que gera ronco e apneia,
É necessário preparar o paciente. Mas não preparar botando eletrodo. Explicar como funciona, como que é a sensação da pressão entrando, como que deve se reagir nesse momento para diminuir o susto, porque provavelmente tacaram 2 trombas de encher pneu de caminhão e você falou, tira esse negócio de mim. É traumático, né? Traumático demais. Mas ela queria que eu dormisse. Sim. Mas eu já durmo mal. Uhum. Eu durmo mal. Eu sou dependente de um remédio para dormir. E o Calil me internou para resolver esse problema lá com eles, lá no hospital. E a mulher começou, primeiro que ela quis botar aquele aparelhinho, aí ela começou a botar aquelas coisinhas na cabeça, falou, agora o senhor dorme. Eu tenho uma visão diferente, veja bem. Aquele aparelho foi para medir qual pressão é necessária para abrir sua via respiratória. Mas aí se determina uma pressão fixa, o que no dia a dia é uma pressão variável, porque depende, se eu estou de barriga para cima é uma coisa, se estou de lado, se tomou um vinho, se comeu muito antes de dormir, então são pressões variáveis. Então o que eu faço? Eu faço uma adaptação com um módulo automático do aparelho, ou seja, não precisa fazer esse número no hospital, essa é a minha visão, cada profissional tem a sua visão. Então eu posso adaptar o CPAP, que é esse aparelho, em ambulatório. Fazer toda a demonstração e os testes com o paciente acordado, explicando as sensações, a adaptação da máscara. Isso é perfeito, né? A customização. E aí sim a gente passa para o uso noturno. Mas sempre acordado antes. Vale a pena, na minha idade, se preocupar com isso? Vale a pena se você me responder uma pergunta. Eu só estou atrapalhando um pouco ela, o sono dela. Pouco, né? Mas ela dorme bem. Você tem que me responder uma pergunta. Você quer viver mais, sim ou não? Quero, lógico que eu quero. Eu quero viver muito. Rapaz, tenha dó. Eu quero viver e trabalhar muito. Eu adoro aquilo que eu faço. Quero trabalhar. É tão bom. Puxa, eu amo trabalhar. É porque a apneia leva a outras doenças, né? Sim, hipertensão. arterial, sem dúvida. Olha, Jamal, quarta-feira é o dia que eu gravo a praça. É o dia mais feliz. Claro. Porque eu chego na televisão, aquele ambiente gostoso, a gente ri, um faz gozação com o outro. Mas é claro. Não tem gritos na praça, ninguém é estrela ali, todo mundo é igual. É bom. E é tão gostoso. Eu fico esperando a quarta-feira como uma criança espera o Natal. Claro, é uma então, alegria imensa. Por isso que eu acho que eu não vou envelhecer. Eu posso ter idade, mas velho não, porque eu sou uma pessoa muito alegre, né? É, muito mesmo. Eu sou muito feliz. Que bom. Eu às vezes até me culpo. Por quê? É verdade. Como assim? Não tem nada a ver com o que a gente está falando, mas eu fui muito amigo do Golias. Foi o meu melhor amigo, é meu irmão. Obrigado. E o Golias era atleta. Ele saltava, fazia saltos em piscina. E eu fui nadador. Então nós tínhamos muita coisa em comum. Fizemos esporte muito juntos. Aí Golias começou a ficar doente. Teve um câncer e começou a ficar rouco. E não podia mais trabalhar. E justamente nessa fase, não sei por que eu estou falando isso, mas deixa eu falar. Claro. É normal. Eu estava aprendendo a dar cavalo, que eu tinha muito medo de cavalo, tenho. E eu não queria mostrar isso para meus filhinhos. Então, eu comprei um sítio, tinha cavalo. Eu comecei a aprender a andar cavalo na hípica. E um dia eu passei, e era caminho da casa do Golias. Eu parei na casa dele para bater um papo com ele. Eu comecei a chorar quando eu saí. Eu me culpei de ter saúde e ele não ter. Nós não somos donos da natureza. Mas eu me culpo. Não é um troço que eu tenho assim na cabeça. Não é a nossa opção. A nossa opção é oferecer dignidade. Se você foi digno como amigo dele, eu tenho certeza absoluta que ele foi feliz e continua feliz com você. E jamais se culpar, porque nós não somos donos. Eu falei que eu tinha que passar por aqui. Se ele é seu amigo, ele vai ficar feliz em te ver ele assim. Está feliz agora. Ele está feliz. Em ouvir, certamente. E está feliz em ouvir que você
ou tratou de modo digno. É isso que a gente tem que ter. A gente não é dono da natureza. Eu cuido de pessoas, algumas vivem, algumas morrem. Já vi muita gente morrer, mas o mais importante de qualquer pessoa que esteja no caminho do fim é a dignidade. Quando você é digno... Eu luto por isso. Mas é isso, é o nosso caminho. Ter dignidade alivia os corações. Alivie seu coração de agora para sempre. Que lindo, Legal. né? Obrigado. Muito bom. Adorei. Estou Alivia. adorando Muito, fazer. Alivia seu Tá coração muito gostoso. para sempre. Mas a gente se culpa muito, né? Não se Jamal? culpe mais. Alivie seu coração para sempre. Para sempre. Você foi digno. Você foi digno demais. Você é digno. Talvez por ele ser como irmão para você. Não, Você fica naquela Por situação. que ele tá por que assim? que ele tá Porque assim? não foi você nem ele que Exato. escolheu. Exatamente. Exatamente. Nós recebemos ordens da natureza. Exatamente, é isso mesmo. O que eu posso fazer? Amenizar. Eu fico pensando, eu numa cadeira de psiquiatra, bom, eu fiz análise durante 10 anos e meio. Mudou minha vida. Claro, sempre. Eu passei a ser outra pessoa. Mas o médico, independente da especialidade, acaba sendo um pouco psiquiatra. Precisa ser. Psiquiatra e psicólogo. Precisa né? ser. A gente, independente de qualquer especialidade. Foi isso que a vida me ensinou e é isso que eu tô colocando no meu segundo livro. E o primeiro, o primeiro é de ouvidos, nariz e garganta para Cuidados o público e leigo. curiosidades. para o né? Cuidados público e leigo. curiosidades. Então, eu explico de um modo simples Aí eu vou ler. o que é o É livro só para médico? Não, é para Pra público leigo. É. O que é otite, o que é rinite, o que é labirintite, Labirintite. o que é zumbido, o que é ronco, o que é surdez. Então, de modo que a pessoa entenda e possa se ajudar ou ajudar algum semelhante. Esse foi meu primeiro livro que eu publiquei em 2015. E você está na gestão também, né? Eu na trabalho área de com gestão. A gestão, para mim, a gestão é algo muito apaixonante e encantador. Por quê? Eu me formei e aí eu falei, vou montar a minha clínica. Aí comecei a minha clínica em Santo Amaro, um bairro de São Paulo. Montei minha clínica e fui lá, né? Um empreendedor com 23 anos. Eu me formei com 23 anos. Entrei com 17, 23 eu era médico. Aí abri minha clínica. Aí, como diz o povo, só levei fumo, né? Imagina. Porque o mundo é cruel. O mundo não te acaricia. É verdade. Aí eu comecei a perceber que era necessário que para eu ser um médico melhor, eu tenha um trabalho melhor. E aí eu comecei a estudar gestão e em 2018 defendi minha tese na FGV de gestão para competitividade, onde eu coloquei a minha teoria das linhas paralelas, onde na linha de cima tem a ciência e arte da medicina e na linha de baixo tem o médico como gestor, o médico que ganha dinheiro, o médico que é dono de hospital, de consultório. Só que as linhas são paralelas e, portanto, nunca podem se cruzar. Não posso distorcer a medicina para ganhar dinheiro e não posso deixar que esse dinheiro seja algo que impeça o meu desenvolvimento da medicina, a minha teoria, na minha tese. Ontem eu estava conversando com meu filho caçula, João Vitor, e falei que ia conhecê-lo. E falei, filho, ele é professor lá da GV, que meu filho se forma esse ano em administração. Uau, que bacana. E aí ele estava me dizendo, mas eu não entendi bem, o que é administração de saúde? Porque é um curso à parte, não é isso? É um pró. Eu sou da pós-graduação. Da pós-graduação. Então, existe uma disciplina de gestão de saúde da FGV, que coordena os cursos de formação em administração e saúde e MBAs também.
Mas a FGV tem um braço no Rio de Janeiro que é só da pós-graduação, de onde eu sou, onde eu fui honrosamente convidado quando viram o meu trabalho, que eu consegui unir a prática médica diária com a gestão e a formação acadêmica, porque eu sou mestre stricto sensu em administração. Maravilha. E aí eu coordeno o curso de gestão de clínicas médicas e odontológicas e eu dou aula no MBA de gestão em saúde, responsável pela disciplina de negociação. E é difícil porque a nossa formação médica, ela não dá isso em matéria alguma, não tem grade de gestão em saúde. Tanto é que os médicos, eles são maus administradores. Sim, né? sim. Então isso é muito difícil. Essa foi a minha tese. O nome da minha tese, na verdade, é Habilidade de Gestão e Iniciativa Empreendedora do Médico Brasileiro. Minha tese é pública, ela está em qualquer lugar da internet você encontra. E eu vou contar uma coisa bem interessante da minha tese. Fala tudo. Quero ouvir tudo. Eu tô te sugando, Zamal. Eu tô te sugando. Sou muito apaixonado. Eu fiz uma pergunta. Doutora Renata vai entender tão bem essa minha pergunta. A minha pergunta aos médicos é: você foi doutrinado a ser um sacerdote na sua formação acadêmica? Se eu fui doutrinado? Você foi doutrinado a ser sacerdote? Eu penso no meu paciente. Porque ela é assim. Eu sou assim. Isso. É assim. Então, 84% dos médicos responderam que sim, né? A pergunta é: se vive como sacerdote? O médico pode, imagina, o médico pode ser somente um sacerdote? Não, claro que não. Porque ele é um ser humano como outro qualquer. Ele é um ser humano. Ele sente dor, ele chora. Como eu disse nas linhas paralelas, quanto melhor for o meu consultório, quanto mais aparelho eu tiver, quanto mais congresso eu fizer, quanto mais eu viajar, melhor médico eu vou ser. É verdade. Então... Tá aí uma. E eu vou junto. Eu vou junto. Aí é filé. Ela fazia um curso lá em Campinas, na USP, né? Não, Pucamp. Pucamp. Unicamp. Pucamp. E eu estava começando a namorá-la e eu queria marcar território, senão vou deixar ele, né? Então era sábado, eu ia lá. E eu assistia aquelas palestras sobre nutologia. E acabei entendendo, não precisa de fazer a pergunta. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui. Você marcava território assim, um círculozinho, ou o território ia longe? Não, olha, tem dono. Essa mijada aí, o círculo era longo ou era curtinho aqui? Nada. Brincadeira. Então não, tá brincadeira. Bom. Mas eu entendi do sacerdócio, porque nós médicos, até o Carlos Alberto pode até me confirmar isso. O tio dele, o Fernando, né? Que foi pediatra. Nós não sabemos muitas vezes cobrar do paciente. Entendi. Isso é muito difícil. Eu tenho essa dificuldade. Tanto tem uma coisa que eu posso te dizer. O seu paciente quer pagar. Ele quer pagar. É verdade. É claro que eu quero pagar. Eu quero pagar meu médico. Senão você não dá valor. Claro que não. Mais, eu quero pagar muito. Só que eu quero receber. De volta o que ele vai me entregar de valor. Então, a forma que é enxergada pelos médicos, na minha visão, é uma forma distorcida. Por quê? Porque é necessário cobrar. É saudável cobrar, é saudável pagar e é saudável receber. Agora é o seguinte, não me engana. Sim. Se eu paguei, você vai me entregar. O médico parece um pouco com o advogado. Quando você vai... Você se entrega a ele. Sempre. Quando ele resolve o teu problema, você acha caro que ele te cobrou. O médico também é assim, não? Claro que sim. Cobrou 30 mil para fazer uma operaçãozinha de 15 minutos. Só 30. Para ver quanto que ele estudou para fazer uma operaçãozinha. É claro. É todo investimento, né? É claro. E aconteceu uma coisa interessante com ela, esse negócio de... Que tinha aqui uma pergunta que eu ia fazer, se já teve alguma vez, você está tocando... E alguém lhe chamou para uma emergência? Olha, eu vou te falar.
Não, mas quase eu tive que ir para uma emergência. Eu vou contar essa história. Você para emergência? Eu vou contar a história. Nós fomos tocar numa festa. A minha banda tocava em festas, em eventos, shows de empresas, tudo. Aí, rapaz, você não vai acreditar. Puseram a bateria num negócio que era um cantinho jogado ali. E uma caixa de som aqui. Eu comecei a tocar. E o som aqui. Aí daqui a pouco começou a tudo girar. Eu tive uma crise de labirintite pelo som intenso. Olha isso. Tocando bateria numa festa. Falei, eu vou vomitar aqui. Né? Então, ninguém nunca me chamou, mas quase eu tive que me chamar para me tratar. Pela frequência do som, É. né? Atingiu lá. Não, E a aí, profissão de vocês é melhorou. maravilhosa. É. No começo, por eu gostar muito de medicina, eu achava o máximo dizer que eu estou namorando uma médica, né? Aquele negócio, minha mulher é médica, né? Claro que é. E ela fazia UTI. Fazia pronto-socorro, porta. Fazia porta. Porta. Porta, para quem não sabe, é emergência. Esse é o primeiro É. atendimento. E você não pode ficar ligando para o hospital. Então, um dia eu liguei, aí entendeu lá a pessoa, falei, queria falar com a doutora Renata. Ah, ela está numa parada. E era época de política. Entendi. Daí a pouco ela ligou, eu falei, Renata, você tá maluca? Pô, mas Você tá lá em Guarulhos, você vai se meter com política e parada. Não, uma parada cardíaca. Cardíaca. Ela tá em cima do cara lá. É. Boa. E é uma vida, eu chamo de maravilhosa, É que eu porque fiz você 10 está anos, salvando é. vidas. Fiz É, 10 claro anos de que é. pronto-socorro. É, Então- eu falo sempre, com todo respeito a meus colegas todos médicos, mas tem 4 médicos que, sinceramente, eu tiro muito o chapéu. O cirurgião, o anestesista, o intensivista, que é UTI, e Sim. porta de E pronto-socorro. porta. Esses 4, É, aí. eu vou te falar, ela entende o que eu tô falando. É assim, É uma você barra, não é. tem tempo. É, De errar, é não pode pauleira errar. mesmo, Não é pauleira. pode É. errar. É tipo o rock aí que você toca. É pauleira. É pauleira. Não pode errar. Meu paciente entra na minha sala, quando é adolescente, sabe o que eu falo pra ele? Você faz prova? Ah, eu faço prova, né? Eu faço todo dia. Só tem uma diferença da minha prova pra sua. Eu tenho que tirar 10 em todas. Você não pode colar, né? Eu não posso colar, eu não posso errar. Não é? Eu acho que por ela Porta ser é assim, calma, é assim. assim, desse jeito que ela me passa uma tranquilidade muito grande, bom. né? Eu acho que é por causa disso, porque ela já viu gente morrer, ela já Sim. viu gente ser esfaqueada, Sim. chegar com a perna pendurada, e ela tem que ter calma. Tem que ter razão. Tem que ter razão, racionalidade e técnica. É, tem que isso ser aí. técnico. Tem que pensar ali, né? Sim. Bem racional. Isso. E Depois a gente chora, mas E agora ela não, também agora falou a gente uma salva. coisa, né? É. Sobre o anestesista, a importância. Eu nunca pensei nisso. Não, o Jamal. anestesista é um gênio. importância- O anestesista é um gênio. Sabe por que, que eu pensei? pensava isso? Pelo preço. Então. O cirurgião cobra 35, ele cobra 11, cobra então. 8. É que, na verdade, o vínculo é diferente. O vínculo do cirurgião, para que ele tenha sido escolhido, ele vai continuar cuidando no pós-operatório. O anestesista não vai. É só na hora, né? Então é natural que exista toda uma responsabilidade do E eu anestesista, tenho mas problema ela, de anestesia. do ponto de vista temporal, é um período menor. Então a diferença de honorários é natural. Mas É tão importante quanto, né? nossa É senhora, o fundamental. entrosamento com o anestesista é algo assim absolutamente incrível. Eu sempre, quando vou fazer algum procedimento, eu quero conhecer o anestesista, história, de onde veio, tudo, porque eu acho que é uma das especialidades importantes. Mas olha, né? o nosso papo não vai acabar aqui. Vai acabar para vocês. Porque eu vou alugar esse homem para mim. Quero ser amigo dele, quero ser para jantar, quero ver ele tocar Eu bateria. quero. Vai E ser você muito vai na bom. praça assistir meu programa. Eu quero muito! Eu quero muito! Olha, Jamal, Tô foi um amando. prazer enorme. Tipo, você não Prazer pode meu. imaginar, estou falando do fundo do meu coração. Prazer meu. Você é um Realmente. grande psicólogo, você é um grande médico, Uma você honra é minha. simpático.
Foi um prazer. Muita honra minha Foi uma tá aqui. honra te conhecer. Foi realmente. Eu também estava bem ansiosa para conhecê-lo. Muito obrigado. E foi Que um carinho prazer. lindo. Muito é um bom. presente na minha vida. É um presente para mim. Obrigado. Viu? Obrigada a você. Vocês me deram esse presente. Muito obrigado. Vocês que estão assistindo aí me deram a chance de conhecer uma pessoa, um ser humano maravilhoso. Obrigado. Tô Muito obrigado. feliz. Tchau, gente. Até outra. Até lá. That purple job